Na presença dele, até a tristeza salta de prazer. Afinal, quem é esse que a tristeza salta de prazer? Será que é o próprio Deus? Iremos conferir isso hoje na palavra do Senhor. Você está agora na Sala com Felício. A paz do Senhor Jesus, meu amado. Muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui em nossa sala. Hoje nós iremos falar sobre um versículo da palavra do Eterno Deus que houve uma má interpretação, uma interpretação errada. O texto fala uma coisa e acabaram se aplicando outra coisa por não analisar o contexto, ok? Vamos ler no livro de Jó, capítulo 41, versículo 22. De início, eu vou estar lendo a Almeida corrigida. Depois eu estarei lendo a Almeida atualizada, para que você possa entender a diferença do texto, ok? Vamos lá. 41, versículo 22 diz assim: No seu pescoço repousa a força, perante ele até a tristeza salta de prazer ou de alegria. Meus amados, quantas das vezes, por falta de meditar na palavra, se pega o texto, isola-se o texto e cria-se uma aplicação mediante o que se acha. E a Bíblia não pode ser aplicada mediante o que se acha. A Bíblia deve ser estudada no seu contexto para entender o texto. Observe que no livro de Jó, a partir do capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40 e o 41, quem está falando é o próprio Deus. Ele está falando com Jó, pois até então quem falou foi os três amigos de Jó e Jó tendo a penúltima palavra. Deus vem com a última palavra e a partir do capítulo 38 ele começa a falar. E nesses 4 capítulos em que Deus está falando, você vai ver que Deus fala do multiverso, né, da sua criação, e fala também de alguns animais, tais como a cabra, o hipopótamo e o Leviatã. O Leviatã é um crocodilo muito grande, muito forte, muito poderoso, que tem a sua pele muito dura como escama, um animal tremendamente temido pelo homem. Então Deus ele faz referência a alguns animais. Então observe que quem está falando nesse texto não é o homem. Quem está falando nesse texto de 41, versículo 22, é o próprio Deus. Então as pessoas pegam esse texto e falam: na presença dele, até a tristeza salta de alegria. Dele quem? Alguns aplicam que esse dele está apontando para Deus. Só que não é Deus que está apontando para esse texto. Até porque quem está falando é o próprio Deus. Então, se é o próprio Deus, ele não fala de si mesmo na terceira pessoa. Se fosse falando de si mesmo, ele falaria assim: em minha presença, até a tristeza salta de alegria, salta de prazer. Mas ele está falando de outra coisa. Por isso que ele fala: na presença dele, até a tristeza salta de prazer. Na versão atualizada, nós lemos agora a versão corrigida. Na versão atualizada, diz assim: no seu pescoço repousa a força, diante dele anda saltando de terror. Olha como mudou o texto. Diante dele anda saltando de terror. Já não é mais a tristeza se convertendo em prazer. Por quê? Existe essa interpretação
muito diferente. A Bíblia não erra nunca, mas existem as traduções do original. E às vezes, a pessoa que está fazendo a tradução pode ter tido uma ideia daquele texto, então ele coloca daquela forma, acreditando ser daquela forma. Por isso que você vai ver as diversas traduções, atualizada, corrigida, nova e por aí vai. É bom ter todas as atualizações e também buscar o original para poder ver qual se aproxima mais do original. No caso, nessa nossa tradução, neste texto de 41 de Jó, versículo 22, nessa tradução, a nossa ficou muito distante, né? A tradução corrigida ficou muito distante, porque Deus está se referindo ao crocodilo, que diante dele as pessoas andam saltando de terror. Ou seja, a pessoa sai saltando em desespero, em terror, porque tem um crocodilo que lhe pode tirar a sua vida. Então aqui não é Deus, aqui é referente a um animal que Deus criou muito poderoso. Irmãos, eu acredito que na presença de Deus, aquele que está triste, se abrir o coração, ele vai se alegrar. Eu acredito nisso, amém? Porém, o texto aqui não aponta para Deus. O texto aqui aponta para um animal que, segundo o versículo 1 do capítulo 41, é o Leviatã, chamado de crocodilo. Então, muito cuidado quando você usar essa expressão dizendo que é Deus. Não é Deus aqui nessa expressão. Mas, vou repetir, cremos que na presença dele, se a pessoa abrir o coração, ela vai se alegrar na presença do Senhor. Amém? Que Deus vos abençoe. Não vá embora que eu quero orar por você. Se for possível, se inscreva no canal e ative o sininho. Compartilhe esse vídeo nos grupos de Facebook, WhatsApp. Deixa eu lhe falar algo muito importante. Existe aqui agora um botão escrito Seja Membro. Se você desejar ser membro, para os membros tem vídeos exclusivos de estudo teológico, ok? Estudo muito aprofundado, de linguagem simples e muito clara, para que você possa crescer o seu conhecimento. Tem, vamos por estudo do juízo final, teremos estudo, batismo no Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, doutrina da salvação. Vamos estar falando sobre diversos assuntos teológicos que vai fazer você crescer muito. E você vai ter essa gama de ensino. Eu vou estar explicando, exemplo, por que um dos evangelhos diz, e saindo Jesus de Jericó. E no outro diz, e entrando Jesus em Jericó. Ué, a Bíblia está se contradizendo? Ele está entrando ou está saindo? Afinal de contas, o que está acontecendo? Então lá a gente vai explicar. Exemplo, ali era ponto de vista. Para um que está narrando a história, Jesus está saindo. Para o outro que está num ponto de vista, observando em outro ângulo, para ele, Jesus está entrando. Então, para um, Jesus está saindo, para outro, Jesus está entrando. Porém, Jesus está em Jericó. É que em Jericó tinha a cidade alta e a cidade baixa. Jesus estava saindo de uma e entrando na outra. Por isso que o texto fala, entrando Jesus em Jericó. Aí outro texto fala, saindo Jesus de Jericó. Entendeu? Então é ponto de vista, é ângulo. Então, para mim, eu estou vendo de uma forma. Aí a pessoa que está numa outra posição, ela consegue ver de uma outra forma. Porém, o foco é o mesmo. O propósito é o mesmo. Qual é o propósito? Jesus em Jericó. E em Jericó ele realiza o milagre. Então, nesses ensinos teológicos que a gente vai botar para somente os membros, a gente vai esmiuçar alguns textos da Bíblia Sagrada de uma forma mais aprofundada, ok? E eu tenho certeza,
Deus vai enriquecer o teu conhecimento. Então eu lhe peço, seja membro, é um valor muito simbólico, muito baratinho, então eu tenho certeza que não irá lhe pesar. Permita que eu ore por você agora, em nome de Jesus. Pai bondoso, Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por mais essa lição da sua palavra, que chegou aos nossos corações, pois bom é entender e compreender a sua palavra. Que o teu Espírito Santo venha continuar abrindo os olhos do entendimento de cada um que tem nos assistido nesse meio de comunicação, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Você está agora na Sala com Felício.